Olá! Na aula de hoje, aprenderemos a realizar equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões. Para tanto, o objetivo desta aula serão relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras disciplinas e em outras aulas, identificar tipos de vínculos em corpos rígidos em duas dimensões, apresentar como se realiza o cálculo do equilíbrio de forças em corpos rígidos em duas dimensões e aplicar o conhecimento adquirido em alguns exemplos. Para tanto, os conhecimentos necessários para esta aula serão o conceito de momento de uma força, aprendido na aula 2 de Mecânica dos Sólidos, e o conceito de equilíbrio de um ponto material, aprendido lá na Física Geral 1. Com isso, elaboraremos o conceito de equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões. Vamos iniciar com a apresentação das reações de apoio e vínculos para uma estrutura em duas dimensões. Então, o que seriam esses vínculos? O vínculo nada mais é que a restrição de deslocamento de algum ponto na minha estrutura. Essa restrição de deslocamento de algum ponto na minha estrutura vai gerar reações de apoio que nada mais são que as forças que vão manter aquele meu corpo parado, aquele meu corpo na forma estática. Então, quais são os tipos de vínculos e as reações de apoio relacionadas? Então, o primeiro tipo de conexão, que nós temos é o apoio que nós chamamos de apoio móvel. Esse apoio móvel, ele proíbe, ele inibe o deslocamento da estrutura em uma das direções. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, nós não temos deslocamento na vertical, nem este na vertical, nem este, nem este. Podemos ter outros tipos de deslocamento em outras direções que serão impedidos, e com isso nós teremos o quê? O surgimento de uma reação de apoio, que é apresentada aqui no nosso desenho. Outro tipo de vínculo é um cabo curto, uma haste curta, que esse cabo, o que ele faz? Se nós cortarmos esse cabo, no lugar do cabo vai aparecer uma força na direção daquele cabo, que é justamente a restrição de deslocamento na direção que liga os dois pontos do meu cabo. Ou mesmo um cursor sobre uma haste ou sobre um pino, como se nós tivéssemos uma janela basculante numa janela, esse cursor ele vai poder deslizar ao longo de um trilho. Então ele permite giros nesse ponto, ele permite o deslocamento ao longo do meu trilho, mas ele não permite deslocamentos perpendiculares ao meu trilho. Então nós teremos uma reação de apoio perpendicular ao meu trilho. Nesses três casos, o número de incógnitas ou o número de reações de apoio que eu vou ter será igual a 1. Outros casos de vínculos de duas dimensões é o apoio fixo, que no caso do nosso apoio fixo, o que acontece? Ele proíbe o deslocamento na horizontal e na vertical, só que ele permite o giro da minha estrutura. Então, nesse caso, nós teremos duas incógnitas. Nós teremos a força que impede o deslocamento da minha estrutura na vertical e a força que impede o deslocamento da minha estrutura na horizontal. Então, duas incógnitas. Esse par de forças, horizontal e vertical, também pode ser substituído por uma resultante de uma força com um determinado ângulo. No caso aqui, as nossas incógnitas vão ser essa resultante e o ângulo que a força forma, ou em relação à horizontal ou em relação à vertical. Esse tipo de apoio fixo também pode ser simbolizado por uma superfície que tenha um atrito, que seja uma superfície rugosa, que faça com que essa minha haste não se desloque na direção dessa minha superfície. E o último tipo de apoio que nós vamos ter vai ser o nosso engaste. E o que é o engaste? O engaste ele proíbe os três movimentos. Ele proíbe o deslocamento horizontal, o deslocamento vertical e o giro.
Dessa forma, as 3 incógnitas que nós vamos ter naquele ponto onde está proibindo o deslocamento vai ser o quê? Vai ser uma força horizontal, uma força vertical e uma força de momento que vai estar resistindo que esse engaste, né, que é essa minha barra, gire em qualquer direção. Então, o engaste ele gera 3 incógnitas, 3 forças desconhecidas na minha estrutura. Dessa forma, como iniciar o equilíbrio de um corpo rígido? Normalmente, a gente traça o quê? O diagrama de corpo livre. E o que é traçar o diagrama de corpo livre de um corpo rígido? Os passos para traçar esse diagrama vão ser: primeiro, a gente vai escolher quem vai ser o nosso corpo livre, destacando ele do solo, então a gente vai pegar e tirar ele do contato com o solo ou de qualquer outro vínculo com demais corpos. Segundo, eu vou indicar nesse corpo livre, né, todas as minhas forças externas aplicadas no corpo, carregamentos, peso próprio, as nossas reações de apoio que foram geradas, né, com o destaque, com o descolamento da minha superfície ou do solo de outros corpos, né, as nossas reações de contato. Depois disso, eu tenho que representar de forma muito bem clara a intensidade, a direção e o sentido de todas as forças. Além disso, normalmente as nossas forças externas desconhecidas que estão aplicadas no nosso corpo rígido são as forças que vão se originar das nossas reações de apoio, daqueles vínculos que nós estamos removendo, e no lugar do vínculo estamos desenhando quais serão essas forças. E também nesse diagrama de corpo livre devem ser indicadas todas as dimensões entre corpos e forças, pois estas poderão ser necessárias no cálculo dos momentos. Então vamos ver alguns exemplos de diagrama de corpo livre. Imagine que eu tenho que fazer o diagrama de um corpo, o equilíbrio de um corpo em 2 dimensões. Eu vou estar fazendo o que então para calcular as forças desconhecidas? Inicialmente, eu vou estar realizando a somatória das forças horizontais igual a 0, ou as forças na direção de um eixo x igual a 0. Depois eu vou estar realizando a somatória das forças em y igual a 0, né, ou das forças verticais igual a 0. E eu posso utilizar a somatória dos momentos de todas as forças em relação a um ponto A qualquer da minha estrutura igual a 0. Né? Como eu posso perceber, eu tenho 3 equações de equilíbrio. Então, para fazer um equilíbrio de um corpo em 2 dimensões, né, utilizando somente as equações de equilíbrio, eu vou poder ter no máximo 3 incógnitas. Né? Mas essas equações, elas também podem ser o quê? Variadas, elas podem ser escritas de formas variadas. Então, em vez de eu fazer somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0 e somatória do momento em relação a qualquer ponto igual a 0, eu posso representar dessa forma. Em vez de somatória das forças verticais ou em y, eu posso calcular a somatória no momento em um outro ponto da minha estrutura. Também vou ter 3 equações de equilíbrio e logo 3 incógnitas poderão ser determinadas. Então vamos classificar as estruturas e vamos entender quais tipos de estruturas nós conseguimos calcular com essas equações de equilíbrio. Imaginemos que eu tenho essa estrutura, uma treliça, onde lá no meu ponto A eu tenho um apoio fixo, que restringe o movimento na vertical e na horizontal, e no ponto C eu tenho um apoio móvel, que restringe o movimento só na vertical. Quando eu for desenhar o diagrama de corpo livre dessa minha treliça, no lugar do apoio fixo, eu vou desenhar 2 forças, um AY, que é uma reação de apoio na vertical, e um AX, que é uma reação de apoio na horizontal. Né? E no meu ponto C, eu vou desenhar no lugar dele, né, no apoio móvel C, uma força CY, que é uma reação de apoio na direção vertical do meu ponto C. Percebam que além dessas forças, né,
eu já peguei todas as forças que estão aplicadas em D, E, F, né, e redesenhei elas como forças horizontais e verticais, ou melhor, em X e em Y. E além disso, eu coloquei uma força W ali no meio da minha treliça, que é o peso da minha treliça. Dessa forma, eu consigo representar o diagrama do meu corpo livre. Percebam que nessa estrutura, quando eu removo os meus apoios, eu tenho o quê? Tenho 3 incógnitas. Eu não conheço o valor de AX, eu não conheço o valor de AY e eu não conheço o valor de CY. Como são 3 incógnitas, eu consigo determinar essas incógnitas com as equações de equilíbrio. Logo, essa minha estrutura ela vai ser chamada de estrutura isostática. Por quê? Porque as nossas reações são estaticamente determinadas. Elas são determinadas pelas equações de equilíbrio. Agora peguemos outro exemplo. Agora, em vez de eu ter um apoio fixo e um móvel, eu tenho 2 apoios fixos. O que difere do exemplo anterior é que agora lá no ponto C, além da força CY, eu também tenho uma força CX. Como posso observar no desenho, eu tenho 4 incógnitas, mais 3 equações de equilíbrio. Logo, essa é uma estrutura que a gente chama de estaticamente indeterminada. Ela é a nossa estrutura hiperestática. As estruturas hiperestáticas são as normalmente utilizadas na engenharia. Só que só com os conhecimentos de estática que nós aprenderemos aqui na mecânica dos sólidos, nós não vamos conseguir calculá-las. Mas futuramente vocês também vão aprender a calcular esse tipo de estrutura. Outro exemplo de estrutura. Agora nós temos tanto no A como no ponto C, 2 apoios móveis. Substituindo ele por forças equivalentes, nós temos uma força vertical no A e uma força vertical no C. O que acontece com essa estrutura? Essa minha estrutura, se eu aplicar qualquer força na minha horizontal, essa estrutura sai andando. Ela não fica estática, ela vai criar um movimento. Esse tipo de estrutura a gente chama de estrutura com vinculações parciais, ou estrutura hipostática. As estruturas hipostáticas, na verdade, são aquelas onde o número de incógnitas que eu tenho para calcular ali uma estrutura é menor que o número de equações de equilíbrio. No caso aqui, 2 incógnitas e 3 equações de equilíbrio. E por último, vamos observar essa outra estrutura. Agora eu tenho 3 apoios móveis, substituindo por forças. Ela vai ter um A na vertical, um B na vertical e um C na vertical. Percebam que apesar de eu ter 3 incógnitas, essa minha estrutura submetida a qualquer carregamento horizontal, ela também vai se movimentar. Então, apesar de eu ter 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio, essa estrutura pode não permanecer parada dependendo do carregamento que eu aplico nela. Esse tipo de estrutura é o que a gente chama de estrutura hipostática, mas que tenha instabilidade geométrica. As vinculações delas elas são impróprias. Por quê? Porque elas foram colocadas de tal forma que eu não impeço o movimento da minha estrutura. Colocado isso, vamos fazer alguns exemplos? Assista a próxima aula para nós podermos identificar quais serão as dificuldades para a resolução de exemplos. Caso você ainda não tenha pego, pegue lápis, borracha, papel, calculadora e acompanhe a resolução dos exemplos passo a passo, interrompendo o vídeo sempre que for necessário.